Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. São os textos bíblicos veiculados nas missas da Igreja Católica Apostólica Romana. Liturgia da palavra de 21 de junho de 2021, segunda-feira. Dia em que se comemora São Luís Gonzaga, a data alusiva a São Luís Gonzaga, religioso, um santo da Igreja Católica Apostólica Romana. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração em homenagem a São Luís, temos o prefácio comum ou dos santos e o ofício da memória. Antífona da entrada. O homem de coração puro e mãos inocentes é digno de subir a montanha do Senhor e de permanecer em seu santuário. O homem de coração puro e mãos inocentes é digno de subir a montanha do Senhor e de permanecer em seu santuário. Salmo 23, versículos 4 e 3. Oração do dia. Ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes no jovem Luís Gonzaga a prática da penitência e a admirável pureza de vida. Concedei-nos, por seus méritos e preces, imitá-lo na penitência, se não o seguimos na inocência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 12, versículos do 1º ao 9. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando partiu de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que possuíam, bem como todos os escravos que haviam adquirido em Harã. Partiram rumo à terra de Canaã e ali chegaram. Abrão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Abrão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. De lá deslocou-se em direção ao monte que estava a oriente de Betel, onde armou sua tenda, com Betel a ocidente e Ai a oriente. Ali construiu também um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois, de acampamento em acampamento, Abrão foi até o Neguebe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. Salmo 33, versículos de 12 a 13, 18 a 19, 20, 22, refrão 12b. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.
No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. É de onde foi tirado este texto. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, versículos do 1º ao 5º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida em que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. E não sereis julgados. Mateus 7, versículos do 1º ao 5º. O operário se distrai um instante e a prensa amassa sua mão. O motorista se distrai um segundo e eis o acidente mortal. Mas a mais grave das distrações que podemos cometer é perder de vista que um julgamento nos espera. Aliás, isto está registrado entre os mistérios de fé que proclamamos ao rezar o símbolo dos apóstolos, quando afirmamos crer que Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos. Na carta aos Hebreus, o autor sagrado nos recorda: está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Juízo e julgamento são sinônimos. Significa estar diante de um juiz que tem poderes para nos libertar ou condenar após examinar nossas ações. Mesmo deixando de lado a antiga sequência da missa de defuntos, que falava em um dia de ira, a certeza do juízo deve orientar nossos passos. Absurdo. O absurdo cresce quando, esquecidos de que seremos réus ao fim de nossa vida, dedicamos nosso tempo a julgar os outros. Na linguagem do mestre de Nazaré, apontamos para a palhazinha no olho do próximo, mas nos esquecemos da trave em nosso próprio olho. Jesus gostava de usar contrastes, acentuando-lhes os traços. Neste caso, ele contrasta um pequeno cisco e uma enorme peça de madeira. E quanto maior a nossa trave, tanto menos teremos noção de nossos próprios erros e pecados, ao mesmo tempo que amplificamos as falhas dos outros. Aquele que julga o próximo e se reveste
da toga de juiz, acredita ser instrumento da justiça. Ocorre que, ao julgar, ele usurpa um privilégio do próprio Cristo, pois cabe ao Senhor julgar os vivos e os mortos, conforme Mateus 25, versículos de 31 a 33. Nesta passagem, o julgamento é uma separação. Por isso mesmo, a espada que separa tem sido usada como símbolo da justiça. Ovelhas de um lado, cabritos do outro, uns irão para o reino do Pai, outros irão para o fogo eterno. Nesta passagem de Mateus, capítulo 7, Jesus nos alerta: não julgueis, e explica: seremos julgados com a mesma medida com que julgamos os demais. Rigor com rigor, misericórdia com misericórdia. O grande erro de fundo consiste em ignorar que nós mesmos, desde que o Filho de Deus se encarnou, sofreu e morreu por nós, fomos objetos de uma misericórdia infinita. Quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5, versículo 8. Então vejam bem, nós fomos objetos de uma misericórdia que não tem como medir. Nós éramos pecadores e Cristo veio, morreu por nós na cruz para nos redimir, para ser o nosso Salvador. Conforme está em Romanos, carta de São Paulo, capítulo 5, versículo 8. Se eu acuso a palha de meu irmão enquanto tenho uma trave no meu olho, sou hipócrita. Mas se acaso estou vendo claro, sem sombras e distorções, é porque a trave já me foi tirada pela graça de Deus, e neste caso devo usar da mesma misericórdia que recebi quando notar a palhazinha de meu irmão. O contínuo desfile de criminosos no noticiário de TV não nos deve levar ao esquecimento de nossos próprios erros. Como dizia um santo, eu também seria capaz disso. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Salmo 67, versículo 1. Vamos agora ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade os vídeos, os textos que estão nos meus endereços eletrônicos, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então devemos seguir esse mandamento de Jesus. É um mandamento. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Bem, o santo do dia, então, eu vou passar para vocês e vocês podem utilizar como quiserem para evangelizar, para salvar o maior número de almas possível. Acessem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Bem, o santo do dia 21 de junho é São Luís Gonzaga. Luís nasceu no dia 9 de março de 1568 na Itália. Era o primeiro dos 7 filhos. Seu pai, que servia ao rei da Espanha, sonhava em ver o seu herdeiro e sucessor ingressar nas fileiras daquele exército. Por isso, desde pequenino, Luís era visto vestido como soldado, marchando atrás do batalhão ao qual seu pai orgulhosamente servia. Quando tinha 10 anos, foi enviado a Florença na qualidade de pajem de honra do Grão-Duque de Toscana. Pajem de honra do Grão-Duque de Toscana. Hein? Depois foi à Espanha para ser pajem do infante Dom Diego, período em que aproveitou para estudar filosofia. Com 12 anos, recebeu a primeira comunhão diretamente das mãos de Carlos Borromeu, hoje santo da Igreja. Desejava ingressar para a vida religiosa, mas seu pai demorou cerca de 2 anos
para se convencer de sua vocação. Luís tinha 14 anos quando venceu as resistências do pai, renunciou ao título a que tinha direito por descendência e a herança da família e entrou para o noviciado romano dos jesuítas. Passou a atender os doentes, principalmente durante as epidemias que atingiram Roma. Consta que certa vez Luís carregou nos ombros um moribundo que encontrou no caminho, levando-o ao hospital. Isso fez com que contraísse a peste que assolava a cidade. Luís Gonzaga morreu com apenas 23 anos em 1591. Foi proclamado padroeiro da juventude. Reflexão. Antes de morrer, Luís Gonzaga escreveu carinhosamente para sua mãe: Senhora minha mãe, aceiteis a minha morte como um dom precioso da graça. A vossa bênção de mãe me assista e me ajude a alcançar com felicidade o porto dos meus desejos e esperanças. Escrevo-vos com tanto maior prazer, quanto é certo que não me resta outra ocasião para vos testemunhar o respeito e o amor filial que vos devo. Oração, rezemos. Glorioso São Luís Gonzaga, em tão poucos anos de vida, tanto fizestes pela glória da Igreja. Volvei o vosso olhar para os jovens desta terra, a fim de que encontrem muitos como vós, pastores, que os levem para o caminho da virtude e os tire das ciladas do mundo. Concedei às famílias deste mundo a consciência cristã. Enviai operários para a messe do Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, o Deus do impossível. Peça e receberás, se for para tua salvação. Então, aguarde, peça e espere no tempo de Deus. Deus tem o seu tempo, o Kairos. Nós temos o nosso tempo, o Cronos. O Cronos que é tão passageiro, né? Deus tem o tempo dele. Se for para o seu bem, ele vai te atender. E Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, o Maranata, como dizem os evangélicos, os protestantes, nossos irmãos separados, somos todos cristãos, não importa, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, Senhor, vem. Um dia ele vai voltar, não morramos em pecado grave. Peçamos perdão diariamente dos nossos pecados, porque somos pecadores. E precisamos desta graça de Deus, de nos perdoar, dessa reconciliação diária. Shalom Adonai. No dia que Jesus voltar, a nossa esperança é de que ele nos leve para a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude. Acabará o sofrimento, acabará o tempo, o espaço, tudo será alegria plena. E nós vamos adorar a Deus para sempre, vivendo como anjos. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos.